Bom dia a todos. Estamos aqui iniciando a sessão do Tribunal Superior Eleitoral marcada para a data de hoje, às 10h30 da manhã. Eu gostaria de cumprimentar os nobres julgadores, Dr. Caetano Cuervo Lopumo, Dr. Gustavo Alves Pinto Teixeira. Para mim é uma alegria estar realizando esse julgamento, né, com a participação dos nossos dois ministros do TSE. Cumprimento aos nobres advogados, Dr. Bruno Alves Ribeiro e Dr. João Vitor Gianecchini e Gabriela Saik. Espero que tenham um excelente desempenho para podermos, nós três julgadores, nos esclarecermos de modo a proferirmos os votos a respeito do caso. E, como houve recursos ordinários interpostos pelos dois polos, né, na relação processual, então nós vamos iniciar com a sustentação oral apresentada pela equipe 224, que representa aqui o Partido Comunista e os outros dois integrantes dos polos ativos das respectivas ações. Então, sem maiores delongas, eu já passo a palavra ao doutor Bruno Alves Ribeiro, que terá o prazo de 15 minutos para a sua sustentação a partir de agora, doutor. Com a palavra. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes ministros, colegas advogados, os meus mais sinceros cumprimentos. Para mim é muito relevante e de suma importância participar desse evento. Aristóteles disse que a política não deveria ser a arte de dominar, mas sim a arte de fazer justiça. Logo tratarei dos aspectos formais, a fim de esclarecer as práticas delituosas sobre o prisma processual formal. É possível observar a carência de legalidade nas ações dos irmãos Silva. Ações essas que contribuíram veementemente para o resultado finalístico das eleições do Estado do Paraná. O recurso ordinário interposto pelo Partido Comunista, Marcos Rocha e Carlos Cunha, é nutrido de concordância entre as alegações por eles expostas. Dessa forma, vemos que não há necessidade da formação do litisconsórcio passivo necessário, sabendo que as alegações por si só já constituem uma natureza grave e de caráter individual. Trataremos nesse primeiro momento acerca do abuso do poder econômico, abuso do poder religioso e o uso indevido dos meios de comunicação. A cobiça pelo poder, cuja origem se perde nas páginas da história, fez com que os irmãos Silva realizassem 75 eventos durante a pré-campanha, provocando ao Ministério Público a criar um relatório onde estipula que o gasto foi o dobro em relação ao período da pré-campanha. Vale rememorar, senhores, que o recurso ordinário 136-281, julgado por essa Corte, erguiu que a utilização excessiva de recursos constitui grave ofensa à legislação eleitoral, pois gera a indevida quebra do princípio da igualdade de chances entre os candidatos, atingindo a normalidade e legitimidade das eleições, configurando o abuso do poder econômico e, além disso, observamos a apresentação do Partido Comunista, que mesmo parte da coligação que os irmãos Silva fazem parte, comprovou gasto excedente no valor de R$ 8.000, sendo, portanto, além do legalmente necessário. Ao tratarmos do abuso do poder religioso, no dado momento em que o líder espírita da congregação Luz Divina dirige-se aos irmãos Silva como seus admiradores, perante cerca de 200 eleitores, vemos a utilização de sua posição especial perante aquela comunidade, induzindo os seus liderados a votar em João Silva e José Silva, para, respectivamente, governador e deputado federal. E assim, quando isso é mencionado perante a 200 pessoas, sabemos que não atinge apenas os 200 presentes, porque esses voltam para sua casa e, às vezes, em suas residências, eles são formadores de opinião, influencia a mulher, influencia o filho, e, às vezes, é uma cadeia sem volta. Sabemos que o homem médio utiliza de suas crenças pessoais para colocar em cargo eletivo aquele que corresponde aos seus anseios religiosos. Portanto, quando vemos tal ação, fica configurado que o elemento volitivo era tão somente levar os fiéis a serem eleitores dos irmãos Silva. Vale ressaltar que o ministro Edson Fachin entende que a imposição de limites às atividades eclesiásticas representa uma medida necessária à proteção da liberdade de voto
e da própria legitimidade do processo eleitoral, dada a essência incorporada pelos expoentes das igrejas em setores específicos da comunidade. Doutor Bruno, por favor, fazer uma rápida aqui ponderação a respeito desse ponto que Vossa Excelência traz acerca do abuso do poder religioso. Eu gostaria que Vossa Excelência, de modo bem objetivo, indicasse qual o fundamento normativo para nós podermos reconhecer a possibilidade do abuso do poder religioso servir de base para exatamente as ações que foram ajuizadas em relação aos dois candidatos eleitos. Objetivamente, qual o marco normativo, qual a base normativa para essa afirmação? Excelência, muito obrigado pela pergunta. Desbulhando a própria lei fria, a própria jurisprudência, não encontrei algo que configurasse na letra crua da lei diretamente o abuso do poder religioso. Mas, como disse nas palavras do ministro Edson Fachin, a imposição de limites às atividades eclesiásticas representa uma medida necessária. Então, sabemos que um líder religioso, um líder de um sindicato, um líder de alguma organização, ele tem essa influência, o que fere diretamente o artigo 60, parágrafo 4, inciso 2 da Constituição Federal, que trata, inclusive, de uma cláusula pétrea, de que o voto é direto, o voto é universal, o voto tem que ser personalíssimo. Então, não precisa de intermediários ou de mecanismos, de pessoas que influenciem o cidadão na sua escolha. Entendido, respondido? Estou satisfeito, estou satisfeito. Em relação ao uso indevido dos meios de comunicação, é observada a contratação de uma empresa especializada em marketing que junto com as ações dos irmãos Silva, bombardearam as redes sociais com mensagens de caráter duvidoso. E com base nessas mensagens de caráter duvidoso, é cabível ressaltar que a própria presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, a senhorita Rita Cortez, disse em uma entrevista à Globo News em 22 de setembro de 2020 que a industrialização das fake news coloca em risco a democracia, além de ter um grande potencial de criminalização da política. Como a população tem o direito à informação, é preciso intensificar o combate à industrialização das notícias falsas, resguardando a liberdade de pensamento, de expressão e de imprensa, e sem ter que produzir uma nova legislação, pois a vigente ela é suficiente para combater as fake news. E nesse mesmo sentido que entende a acusação, Excelência, nesse mesmo sentido que entende a acusação. E quando observado nos atos processuais que os eleitores dos até então candidatos mencionavam que a população deveria votar neles, podemos observar a anuência dos irmãos Silva, quando os mesmos não se posicionam claramente sobre o direito de escolha de cada cidadão, mas apenas deixam que tal discurso imperativo circule nas redes sociais. Tal posicionamento dos eleitores gera um fenômeno psicológico chamado de efeito manada, cuja intenção é fazer com que o maior número de pessoas tome a mesma decisão, mesmo que sem refletir. Podemos observar também que muitas mensagens não procediam, portanto, configura-se aqui a prática da chamada fake news, na tentativa de cumprir, teoricamente, com o que diziam as mensagens e suas duvidosas informações, que os irmãos queriam praticar a nova política. Além disso, o Ministério Público questionou os 60 minutos a mais concedidos a João Silva, pois isso viola o princípio da igualdade. Como o próprio bem diz, o artigo 36, a linha A, a linha 1, que diz que a participação de filiados a partidos políticos ou pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates na rádio, na televisão e na internet, inclusive sob a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e televisão, o dever de conferir tratamento isonômico. Então, não houve igualdade quando o senhor João Silva e o senhor José Silva têm em seu favor mais momentos de propaganda, de falar de si,
Sabemos, Excelência, que quando numa corrida eleitoral, assim como numa corrida de 50 metros rasos ou 100 metros rasos, o competidor que sai na frente, ele tem mais vantagem sobre os seus oponentes. O competidor que gasta mais, que tem em seu favor um arsenal político, um arsenal financeiro, mais programas de televisão, gasta mais do que os seus opositores, ele está saindo na frente e colocando em xeque, em dúvida, a corrida eleitoral, o pleito eleitoral. E nessa dúvida, nesse xeque, sobre esses excessos, vários excessos que os irmãos Silva cometeram, colocou sem dúvida em xeque o verdadeiro e real resultado das eleições no estado do Paraná. E devido a todos esses acontecimentos, nós pedimos que seja mantida a cassação do irmão... Doutor Bruno, só um instantinho que o ministro Caetano pretende fazer uma intervenção. Por favor, ministro. Doutor Bruno, vejo que o senhor se encaminha às suas conclusões, mas antes eu gostaria que o senhor abordasse um ponto, para mim, essencial na hora de formar o meu juízo, especialmente quanto ao suposto abuso de poder que nós estamos julgando. O senhor falou em uso excessivo de verba, além do limite legal de R$8.000. O senhor falou do abuso do poder religioso num evento de 200 pessoas. O senhor falou do abuso dos meios de comunicação em virtude de 1 hora a mais. E falou de empresas de marketing que estariam fazendo fake news, e eu leio nos autos que nós temos 15 prints juntados. Então, são 15 prints, 1 hora, 200 pessoas num evento religioso, R$8.000 de gasto excessivo. Eu lhe pergunto quanto à gravidade, ou eventualmente da potencialidade, eu não sei como o senhor quer tratar disso, mas para que se casse um mandato de um governador de um estado como o Paraná e junto a ele do deputado mais votado. Me parece que isoladamente são questões de porte pequeno, R$8.000, 200 pessoas, 15 prints, 1 hora. O senhor pode me ajudar a formar meu convencimento quanto a isso? Eu não sei se os colegas querem fazer alguma complementação. Eu vou só fazer uma outra observação em cima do que o ministro Caetano já observou, que diz respeito aos episódios ocorridos num restaurante de titularidade de um dos candidatos, a respeito das gravações, gravações ambientais que ocorreram naquele espaço, naquele momento. Gostaria também de esclarecimento sobre, especialmente, não só fatos a respeito desse momento das gravações, mas também quanto à base jurídica para nós identificarmos essas gravações como podendo ser utilizadas como meios de prova. Gostaria também de esclarecimentos que o doutor Bruno venha prestar, acrescentando ao que o ministro Caetano observou. Indago ao ministro Gustavo se tem alguma indagação. Não? Não, senhor presidente, estou, por enquanto, acompanhando apenas. Tá ótimo, tá bom. Então, doutor Bruno, com a palavra para as respostas. Obrigado pela pergunta, excelências. Sobre a primeira indagação a mim feita, o artigo 22, inciso 16 da Lei 6490 diz que, para que fique configurada a prática do abuso do poder econômico, é necessária a comprovação da gravidade dos fatos e não sua potencialidade para alterar o resultado da eleição. É grave, como se manifesta na gravação ambiental, que logo também citarei a pergunta feita pelo ministro, é grave explicitamente a compra de voto? É grave ultrapassar o limite de R$8.000? Acredito que sim, porque quantos panfletos não podem ser feitos com R$8.000 e atingir pessoas que o Marcos Rocha ou o Carlos Cunha não tiveram a oportunidade de atingir? Para a eleição de 2018, excelências, foi feita uma pesquisa e 6 a cada 10 eleitores tinham dúvidas em quem votar. 6 de 10 eleitores. Ou seja, 6 pessoas estavam em dúvidas que, numa situação atípica, numa situação como essa do
do João Silva e do José Silva, eles poderiam muito bem ser atingidos pelo tempo de comunicação a mais que o senhor José Silva e o senhor João Silva tiveram. Essas 6 pessoas que estavam em dúvidas, eles podiam ser muito bem atingidos por um panfleto que o João Silva e o José Silva tiveram condições financeiras de confeccionar mais, porque ultrapassaram o seu limite. Assim, parece pouco, mas 15 minutos numa propaganda de um rádio pode atingir pessoas que estão em cima do muro, indecisas. E assim, quando a gente fala de convencer uma pessoa, a gente não pode apenas imaginar o voto dessa pessoa. Tem que imaginar quantas pessoas essa pessoa também pode influenciar. Eu, como chefe de família, posso chegar na minha casa, depois do culto religioso que estive presente com mais 199 pessoas, que foi o que aconteceu, e convencer minha esposa a votar, porque o líder da minha igreja falou, e convencer meu colega a votar. Isso pode, como eu disse, trazer um número exponencial. É por isso que a legislação, como disse, que diz que fica configurada a prática do abuso do poder econômico, é necessária a comprovação da gravidade dos fatos, e não o critério quantitativo. Como diz a própria letra fria da lei, o critério qualitativo. Vamos qualificar essa conduta do João Silva e do José Silva como um ato errôneo, como um ato errado, como um ato que ultrapassa os limites que é estabelecido. Se alguém ultrapassa os limites que é estabelecido, obviamente esse alguém está tendo uma vantagem indevida que não deveria acontecer. Sobre a segunda pergunta, Excelência, da gravação ambiental, segundo o RESP 45502, há entendimento que a gravação ambiental ela é prova lícita, porque ela constitui direito absoluto. Doutor Bruno, Vossa Excelência tem 30 segundos para encerrar em razão do tempo, tá? 30 segundos. Muito obrigado. Devendo ceder em prol do interesse público. Então, se a gravação ambiental é prova lícita, se ficou comprovado que os irmãos Silva ultrapassaram seus limites e aí colocaram em xeque o resultado finalístico das eleições, é mais do que justo para a democracia brasileira, para a democracia do estado do Paraná, para a fluente e exato resultado das eleições, que seja mantido a cassação dos irmãos Silva. Muito obrigado. O tempo está esgotado. Está ótimo. Muito obrigado, doutor. Vamos, então, ouvir os advogados dos irmãos Silva, João e José Silva, doutor João Vitor e doutora Gabriela. Começando pelo doutor João Vitor, que tem, então, um prazo combinado com a doutora Gabriela para a sua manifestação oral. Com a palavra, doutor João. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, senhores ministros, doutor representante do Ministério Público Eleitoral, caro colega advogado. Muito bom dia. Os irmãos João e José Silva foram eleitos em 15 de novembro de 2022, a partir da vontade expressiva do povo paranaense. José Silva foi o candidato a deputado federal mais votado do Brasil e João Silva foi o governador eleito com 68% dos votos válidos. Excelentíssimos, como bem sabido por vossas senhorias, a Justiça Eleitoral, ao decidir de forma contramajoritária, deve ter absoluta certeza dos ilícitos cometidos, assegurando o devido processo legal, a ampla defesa e as demais garantias do acusado, constitucionalmente previstas. Conforme voto do ex-ministro Sidney Sanches, cassar um mandato popular é algo doloroso, e eu não me animaria a fazê-lo se não estivesse absolutamente convencido de que realmente haja motivos para isso. Este voto foi proferido quando do julgamento do recurso ordinário de número 399 de 2000 de Minas Gerais. Excelências, primeiramente aduziremos as 6 seguintes teses: a gravação ambiental ilícita, o ajuizamento da AIGE antes de os réus serem candidatos, ausência de formação do litisconsórcio passivo, abuso de poder religioso, junção das demandas e o aditamento efetuado pelo Ministério Público Eleitoral. No que tange à ilicitude da gravação ambiental, conforme o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ora, a primeira AIGE está eivada de nulidades e deve ser de todo desconsiderada. A chamada gravação ambiental do caso viola direitos constitucionalmente garantidos, como a privacidade e a honra, bem como o direito à imagem do indivíduo sujeito à gravação, cujo objeto foi a sua incriminação ilegítima, conforme observamos no presente caso.
A gravação ambiental é a figura que aparece neste caso e passou a ser restringida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Prevalece atualmente o entendimento de que ela só é lícita quando realizada em local público, em local privado franqueado ao acesso público, bem como quando por autorização judicial. Esses são os ensinamentos que José Jairo Gomes nos traz, bem como os julgamentos do Tribunal Superior Eleitoral têm aduzido sobre. Ora, essas duas gravações ambientais não se encaixam em nenhuma destas hipóteses que salientamos agora, e fora delas viola direitos garantidos pela Constituição Federal e pela legislação processual como princípios corolários da nossa legislação. Portanto, não vale como meio de prova. Nesse sentido, há já o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Doutor João, ministro Caetano quer fazer uma colocação? Esclarecimento de fato, doutor João. Pelo que consta nos autos, pelo que eu vi, a fita teria sido gravada em um restaurante, ou seja, acesso público, ambiente de uso comum, nos termos eleitorais, e teria sido gravada por uma das pessoas ali presentes e que ouvia a manifestação do representado. De modo que eu gostaria de entender melhor por que não se encaixaria nos nossos precedentes. Pode responder, doutor João. Muito obrigado. Senhor ministro, muito obrigado. Senhor presidente, muito obrigado também pela questão agora efetuada. Temos que, quando analisamos da leitura do caso em questão, esta gravação for efetuada no escritório do restaurante de um dos restaurantes de José Silva, portanto, um local que no restaurante não era franqueado ao acesso público, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, já no julgamento de número 1040-515, já pacifica esse entendimento no sentido de que, quando não há autorização judicial, a gravação ambiental de uma das pessoas que está presente na reunião não pode ser utilizada como meio de prova legítimo e lícito no caso concreto. Então, de acordo com esses entendimentos, de acordo com já o local que não era franqueado ao acesso público, pois era um local privado dentro do restaurante, portanto não franqueado ao acesso público, assim como mediante a ausência da autorização judicial, no caso em comento, aduzimos, portanto, que não se encaixa nos casos abarcados pela legislação e pela jurisprudência pátrias. Ok? Espero que eu tenha respondido a contento do senhor ministro. Muito obrigado. Pode prosseguir, doutor. Muito obrigado. Em segundo lugar, aduziremos agora acerca do ajuizamento da primeira AIGE sem que os réus fossem, então, sequer candidatos. Frederico Alvim demonstra que o marco inicial para a propositura da ação é a data do registro da candidatura dos candidatos, e nesse mesmo sentido temos o julgamento do recurso ordinário de número 107/87 de Minas Gerais. Portanto, assim como o próprio caput do artigo 22 da Lei Complementar de número 64 de 1990, aduz que, na sua própria redação, que a ação de investigação judicial eleitoral só poderá ser ajuizada quando os atos tenham sido efetuados em benefício do candidato. Então, já traz, portanto, esta figura do candidato como marco inicial, o registro da candidatura como marco inicial. A ausência da formação do litisconsórcio passivo, neste caso, também deve ser examinada, uma vez que Pedro Almeida, o gerente do restaurante de João Silva, bem como Lucas Souza, presidente do Centro Espírita Luz Divina, não foram mencionados no polo passivo da presente demanda. Portanto, não foram ofertada hipótese para as defesas do então gerente e do então presidente do Centro Espírita, fato que por si só já acarreta na nulidade do presente processo. Aduziremos também a respeito da junção das demandas com base no artigo 96b. Temos que só é possível haver a junção das demandas em um julgamento comum em ações eleitorais quando são propostas por partes diversas sobre o mesmo fato. Ora, no presente caso, temos que os fatos aduzidos em sua inteireza apenas são efetuados com o réu João Silva. O réu José Silva não responde em relação a todos os fatos aduzidos. Portanto, este fato por si só também já autoriza, já podemos perceber a ilicitude da presente de questões processuais que a gente já aduziu aqui.
A respeito do aditamento da denúncia efetuado pelo Ministério Público Eleitoral, tem-se que este foi feito em 15 de abril de 2023, portanto, em momento muito posterior ao julgamento de demandas já no processo eleitoral, fato que, portanto, acabou por cercear a ampla defesa e o contraditório, tendo em vista que os réus não puderam se manifestar a respeito das provas, eventuais elementos de suporte fático que foram aduzidos pelo Ministério Público Eleitoral, portanto, violando novamente princípios colorados da legislação eleitoral brasileira, processual eleitoral brasileira. Muito obrigado, senhores ministros. Encerro minha fala aqui. Doutora Gabriela, pode dar sequência no tempo restante, por favor. Bom, reitero os cumprimentos. Continuando a exposição, tratarei da fragilidade das provas trazidas aos autos, bem como a ausência de abuso de poder econômico, da não realização de propaganda antecipada e do uso devido dos meios de comunicação social. Finalizo tratando rapidamente da suspeição do relator e da necessidade de dar efeito suspensivo ao presente recurso ordinário. Primeiramente, a fragilidade das provas apresentadas percebe-se que é o que baseou essas 4 ações. São provas fracas que não têm o condão de demonstrar qualquer ato lesivo ou abusivo praticado pelos irmãos Silva, com o escopo de atrapalhar a legitimidade das eleições, como aduzido pela acusação. Já tratamos das gravações ilícitas realizadas quando do ajuizamento da primeira AIGE. Os prints do WhatsApp, as publicações de Facebook e Instagram juntadas à terceira AIGE, além de não se tratarem de postagens e disparos realizados pelos próprios irmãos, mas sim por eleitores, essas conversas foram entregues em um contexto de ameaça e violação à privacidade, porque não houve autorização dos interlocutores para essa entrega. Além disso, não houve lavratura de ata notarial ou qualquer outro instrumento público que pudesse constatar a veracidade dessas imagens, dessas provas. Igualmente, não podemos falar de abuso de poder econômico, porque o abuso ele é evidenciado quando há um uso excessivo de recursos, quando há um excesso econômico. Segundo a AGRA, essa comprovação ela só é efetivada com um amplo acervo probatório, que mostra de forma sistêmica esse abuso. Ora, as contas dos irmãos foram aprovadas, as ressalvas são comuns nessa área e não foram consideradas irregularidades. Não houve comprovação de usos de recursos da família Silva, como foi aventado exaustivamente pelos acusadores quando há ajuizamento das AIGES e da AIME. A pré-campanha dos irmãos foi intensa, mas ela não extrapolou qualquer limite. Doutora Gabriela, por favor, uma consideração aqui. Pelo que eu pude analisar dos autos, há um documento, na realidade um relatório apresentado pelo Ministério Público Eleitoral a esse respeito, né, sobre o tema dos gastos. Então, eu gostaria de ouvir quais são os argumentos que Vossa Excelência traz sobre exatamente a prova em sentido oposto a esse argumento que é trazida pelo Ministério Público Eleitoral. Certo, muito obrigada pela indagação. Em relação a esse documento, percebe-se que ele foi produzido de forma exclusivamente unilateral, não se diz de onde essas informações foram retiradas, inclusive foi trazido após o aditamento da denúncia efetuado pelo MP, após a diplomação dos irmãos, como aduzido pelo meu colega João, algo que foi feito de maneira completamente errônea, pensando em processo, não é mesmo? Se respondido, prossigo. Obrigada. Ainda sobre a pré-campanha, a utilização de recursos nessa pré-campanha, ela é permitida, não há fixação na legislação sobre limite de gastos, é permitida a realização de eventos, da participação dos pré-candidatos em programas de rádio, a produção de vídeos. Tudo o que os irmãos fizeram foi o que um candidato médio faria, o que é importante observar em pré-campanha. Não extrapolou nenhum limite do chamado candidato médio. É o que qualquer candidato a deputado federal, governador, faria. Conforme ensina Zílio, a jurisprudência tem sido convergente exigindo a potencialidade lesiva desse ato de abuso afetar a lisura do pleito. Então, além da prova do ilícito praticado, precisaria de elementos que indiquem esse comprometimento da legitimidade da eleição. E os autores falharam em demonstrar que qualquer dessas condutas comprometeu a legitimidade das eleições e foi decisiva
para a escolha dos candidatos. Em terceiro lugar, não podemos falar de propaganda antecipada, porque não houve pedido explícito de votos em nenhum momento. O que houve foi a manifestação dos acusados sobre suas opiniões políticas, sobre seus projetos, sobre suas qualidades pessoais, em consonância com o que diz o artigo 36A da Lei de Eleições. E o próprio acórdão recorrido reconheceu que não teve pedido explícito de votos. De novo, não houve propaganda antecipada, portanto. Sobre a utilização da internet, não houve impulsionamento de qualquer tipo de propaganda paga que pudesse influenciar o voto. Ela foi utilizada como qualquer outro candidato utilizou, porque é um meio de comunicação muito importante atualmente. Quanto às fake news trazidas pela acusação, é evidente a ausência de interferência dos irmãos, porque foram os apoiadores que propagaram essas supostas informações falsas. Então, responsabilizar os eleitos pela prática de terceiros fere direitos fundamentais, porque extrapola os limites da responsabilização individual, porque quem foi responsável eleitoralmente é que deveria ser punido. No caso, não foram os irmãos. Além disso, essas informações falsas, elas se referiam a feitos de outros gestores que foram atribuídos aos irmãos. Bastaria uma simples busca na internet, lugar em que foi propagada essas fake news, para descobrir que os feitos não eram dos irmãos, o que mostra novamente a baixa lesividade do ocorrido. Em relação à suspeição do magistrado, não foi observado no momento processual adequado, porque ele só se declarou não suspeito depois de atuar de forma desfavorável aos irmãos quando ele reuniu as 4 demandas, o que foi desfavorável de acordo com o que meu colega de bancada, João, já disse. Por fim, em relação à eficácia imediata do acórdão, essa eficácia, ela inviabiliza o devido processo legal e ignora até mesmo a presunção de inocência. O egrégio tribunal já decidiu que quando se deliberar sobre esse cumprimento imediato de decisões que implica no afastamento de candidatos dos seus cargos eletivos, deve-se ponderar a necessidade de esgotar as instâncias. O artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral vai nesse sentido, que trata do efeito suspensivo do recurso ordinário, quando trata de decisão do TRE que resulte em perda do mandato eletivo. O artigo 15 da Lei Complementar 64 de 90 vai nesse sentido. Enfim, pela gravidade do procedimento, é de rigor a concessão do efeito suspensivo, afastando essa eficácia imediata do acordo. Por fim, excelências, estamos tratando aqui da escolha popular. Então, a gente deve zelar pela manutenção da vontade popular. E qualquer dúvida que paire deve ser decidida de forma favorável aos irmãos. Pugna-se, então, pelo provimento do recurso. Obrigada pela atenção. Nós que agradecemos, doutora Gabriela. Eu indago aos ministros Caetano e Gustavo se há alguma indagação a ser feita. Não? Então, vamos imediatamente passar para a réplica. E, nesse momento, então, retransmito a palavra aqui ao doutor Bruno para a sua réplica no prazo de 3 minutos. Com a palavra, doutor. Obrigado mais uma vez, excelência. A defesa, ela se pauta muito na questão do deputado federal mais votado do estado do Paraná e o governador com tantos porcentos de votos. Lembrando, excelência, que essa pesquisa ela foi feita em outubro. E como essa própria ação ela nos traz aqui, abusaram do poder econômico em diversos momentos. Então, até chegar ao resultado dessa pesquisa, o resultado dessa pesquisa enseja o tanto de propaganda antecipada que foi feito, o tanto de ações contrárias à licitude que foi feito. Para chegar no resultado dessa pesquisa, houve, como disse anteriormente, ações dos irmãos Silva, do João e do José Silva e de seu partido, para que, obviamente, até o resultado dessa pesquisa que foi feita em outubro, fosse dessa forma. As mensagens sabidamente falsas, as interpelações de líderes religiosos, as propagandas antecipadas que o João e José Silva fizeram, levaram, obviamente, até um resultado de pesquisa desse e é um resultado de eleição desse. Então, foram as ações dos irmãos Silva. Doutor Bruno, aqui um instante. Eu queria... Vossa Excelência está trazendo um argumento que me parece importante e eu gostaria de um esclarecimento, até quanto à compreensão que Vossa Excelência tem. Fato do governador eleito e do seu irmão
terem sido maciçamente votados no âmbito do Estado do Paraná, não serviria ou não seria algo muito relevante a ponto de nós relativizarmos eventuais irregularidades ocorridas durante a pré-campanha e a campanha, ainda que alguns fatos tenham acontecido, mas não seria o caso até de priorizar a vontade popular que a população manifestou durante a votação? Gostaria de ouvi-la a esse respeito. Obrigado pela pergunta, Excelência. De forma alguma, o resultado das enquetes ou das pesquisas, elas devem influenciar, como também o resultado da eleição. Porque, como eu vinha dizendo, Excelência, as mensagens falsas, as fake news, a propaganda antecipada podem gerar esse resultado. Imagine um candidato que agora, pleiteando um cargo público, houvessem fake news de que esse candidato ele era, na realidade, a incorporação de, por exemplo, um discípulo de Jesus. Muitos fiéis iriam se apegar a esse fato, isso poderia influenciar. Muitas pessoas poderiam acreditar que aquilo era realidade e ele poderia, através dessa fake news, dessa propaganda enganosa, enganando as pessoas, nas pesquisas aparecer na frente. É claro que não se aduz a tamanho exagero os candidatos, mas a propaganda antecipada... Doutor Marcos, o prazo de Vossa Excelência se encerrou. Eram só 3 minutos, como eu havia antecipado. Né? Posso ter 30 segundos, Excelência, para finalizar? Vossa Excelência tinha que ter requerido antes, né? Agora precluiu, né? Porque já esgotou o prazo de 3 minutos. Tá bom? Felizmente tenho que interrompê-lo para podermos dar sequência agora com a tréplica. Tá bom? Então vamos agora ouvir o doutor João Vitor, também no prazo de 3 minutos, exercendo a tréplica. A palavra, doutor João. Senhores ministros, novamente um bom dia. Neste pequeno tempo que tenho para exercer o direito à tréplica, para representar os réus do presente caso, eu aduzirei principalmente e reforçarei os argumentos responsáveis pela decretação de nulidade do presente processo. Primeiramente, a gravação ambiental, conforme aduzimos anteriormente, é ilícita, foi realizada contra a vontade, contra o acesso, contra a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já argumentou acerca da ilicitude de tal modo, de tal forma de gravação ambiental, portanto, já acarretando na ilicitude das gravações e na nulidade do processo, bem como, Vossas Excelências, temos também a ausência de formação do litisconsórcio passivo, fato responsável por violar os direitos à ampla defesa e ao contraditório, tendo em vista que os supostos sujeitos responsáveis pelos atos em comento não foram sequer citados para integrarem o presente polo processual. Portanto, Vossas Excelências, a nulidade do processo ela é evidente, sendo que, num caso como este, em que há a eleição para deputado federal, em que o candidato foi o mais votado do Brasil, bem como a eleição para governador do estado do Paraná, de forma que... Doutor João, por favor, o ministro Caetano quer fazer uma intervenção. Sinceramente, na linha do questionamento anterior, eu vi que que essa defesa se apega muito ao fato de que o candidato foi muito bem votado. Então, na mesma linha do questionamento que o doutor Guilherme fez anteriormente, eu quero saber o quanto eu devo considerar isso diante da prova do ilícito. O quão relevante é ter sido bem votado diante dos ilícitos eventualmente praticados? Certo. Muito obrigado pela questão, Vossa Excelência. É muito importante que nós saibamos o quão bem votados e o quão discrepante é a votação de ambos os ora candidatos nas eleições para deputado federal e governador, tendo em vista que a justiça eleitoral deve se pautar pela preservação dos mandatos eleitorais, tendo em vista que a formação da vontade política em um Estado democrático de direito é o pilar básico, é o pilar estruturante da democracia no nosso país. Portanto, ressaltamos o fato de que há diversas ilicitudes no presente processo, no presente caso, tendo em vista que devemos claramente nos pautar pela preservação da democracia, pela preservação da vontade popular do povo e dos eleitores do estado do Paraná.
Portanto, é por isso que me pauto quando falo das evidentes e notórias ilicitudes do presente caso, que, portanto, devem acarretar na nulidade do processo ora em comento. Vossas Excelências, muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia. Nós que agradecemos, doutor João. Fica aqui o nosso registro de agradecimento às 3 sustentações. Bom, terminada a fase da tréplica, a réplica e da tréplica, então resta-nos aos 3 julgadores apenas proferir nosso julgamento, né? E aqui nós encerramos então a sessão, porque o julgamento será oportunamente divulgado a Vossas Excelências, não agora, no momento exato, né? Eu transmito a palavra à doutora Laila, né, para poder aí dar o fecho em relação à sessão de hoje. Primeiramente, muito obrigada, senhores, muito obrigada pela condução brilhante, doutor Guilherme, como sempre, muito obrigada, doutor Caetano, doutor Gustavo, nossos avaliadores tão dedicados, e meus parabéns às equipes. E não é exaustivo reiterar que as expectativas são sempre superadas. A gente pensa que agora, beirando o final das rodadas orais classificatórias, iria ficar comum, usual e repetitivo, mas os senhores conseguem nos surpreender. Meus parabéns, estamos muito, muito felizes com o caminhar da competição, e a competição é de vocês, dos oradores e dos avaliadores. Estamos muito honrados, muito gratos. Mais uma vez, obrigada aos excelentíssimos avaliadores. Não importa o quanto eu agradeço, não será suficiente. Peço que lembrem, por favor, de preencher as fichas de avaliação para estipular as notas para esses oradores tão merecedores. E encerraremos a nossa sessão agora, ok? Me permita, antes, doutora Laila, só... Claro. E eu quero parabenizar os 3 oradores. Eu quero dizer para vocês que vocês mantiveram um altíssimo nível que eu tenho visto até agora, tá? Olha, os 3 oradores foram excepcionalmente bem. O doutor Bruno teve o prejuízo de estar sozinho, mas eu acho que isso, no fundo, é uma vantagem para ele. Permitiu expor melhor as suas ideias, então eu acho que, no fundo, há um aspecto benéfico em vir sozinho para cá, embora um aparente prejuízo. E só para que vocês saibam que foram muito bem, e eu queria dar esse feedback para vocês. Parabéns. Os 3. Bom, eu, da minha parte, também queria fazer um registro aqui, primeiro de agradecimento aqui à organização, doutora Laila, o Gustavo, enfim, tem sido... Doutor Marcelo, desculpa, tem sido, enfim, incessantes aí na organização, na operacionalização desse evento, né? Ontem estive com o doutor Caetano na parte da manhã nas 2 sessões, e agora também em 2 sessões de hoje. Espero que eu esteja liberado, né, doutora Laila, depois de 4 sessões em 2 dias. Quase hora extra aqui em relação às sessões do tribunal. Mas eu queria dizer aos 3 também, ao Bruno, ao João Vitor e à Gabriela, se houveram muito bem nas sustentações, já são advogados prontos, né, já estão prontos para poder exercer o ofício da advocacia, tenho certeza disso. Eu, na minha condição até de magistrado, não aqui simulado, mas magistrado do TRF e também suplente do TRE do Rio, tenho já como dizer que vocês 3 estão prontos, né, para poderem atuar aí na advocacia, e isso eu acho que é uma das razões pelas quais essa competição, de fato, ela acaba por nivelar por cima, né, lá no alto, né, o desempenho de todos, né? Então, faço minhas as palavras do doutor Caetano, né, no elogio aos 3, e, obviamente, enfim, o resultado é uma mera consequência, né, do desempenho dos 3, tá bom? Fica esse registro, e cumprimentar também, mais uma vez, o doutor Gustavo Teixeira, né, por ter contribuído aqui para a nossa realização da sessão. Devolvo aí a palavra à doutora... o doutor Gustavo vai falar. Vou aproveitar, né? Advogado é um misto de advogado com juiz, e não perde a oportunidade de falar. Eu fiquei em silêncio durante a sessão porque eu realmente tenho ainda... Eu fui convidado ontem, participei de presidi 2 sessões ontem, e esse formato de interpelação ao longo da sustentação, oxalá não se torne comum nos tribunais, porque realmente é difícil você manter a linha de raciocínio quando há o julgador te interpelando com algo
que vinha numa crescente de raciocínio, né? Então, doutor Bruno, não se preocupa não, aquela hora que o doutor Guilherme cortou a palavra, caçou, é de propósito mesmo, é para mostrar como pode ser difícil um ambiente hostil, um ambiente de tribunal. O doutor Guilherme é meu colega de corte, nós dois somos substitutos no Rio de Janeiro. Eu não sei se eu tenho mais sorte, mas é porque como meu titular não existe, então eu estou titular lá no Tribunal do Regional Eleitoral do Rio, então eu tenho tido mais, e eu comentava antes com o doutor Caetano, até antes do doutor Guilherme entrar com a Laila e tudo, que ontem lá no TRE eu tive 4 sustentações orais de advogados e sem fazer nenhum juízo de valor os casos são mais complexos, eventualmente a demanda lá trabalhada por eles não inspirou tanto, porque esse caso concreto que vocês são os oradores é um caso muito complexo, muito complexo. Existe prova ilícita, existe consórcio, existe essa perda de mandato, essa exposição, a questão religiosa que vai ser trabalhada de uma maneira muito grande agora, em conjunto com essa questão dos fake news também, né, da desinformação, como o TSE gosta de usar mais. Mas o que eu queria dizer é isso, vocês foram muito bem. Assim, eu até perguntei para lá no começo, mas não tem ninguém formado, porque até agora eu só encontrei pessoas que eu, quando comecei, e lá se vão já quase 20 anos, eu sou formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ, com muito orgulho, eu impetrava habeas corpus no começo, no escritório modelo da faculdade, até para isso, para ganhar essa cancha de tribuna, para ganhar essa verve, que é importante ter. Então, é isso, eu só queria dizer que realmente todos estão com um raciocínio muito bem preparado. Eu queria dar uma dica, se é que eu posso dizer que a dica que eu agora sentado do outro lado percebo, não precisa usar o tempo todo. Aqui não, aqui é um ambiente acadêmico e aqui há uma competição. Então, mas eu digo, no futuro, se entenderem que a exposição dos motivos já alcançou o objetivo, né, o desiderato de vocês, entreguei tudo, aí redundante, ficar de novo em algum outro aspecto, não precisa. O julgador que está sentado lá, ele está com uma sequência, com uma penca de processos, então é muito importante isso. E eu vi isso, eu vi aqui trazendo, e até por isso não intercedi, não interrompi, porque achei que vocês estavam conduzindo muito bem. Então eu dou parabéns, eu vou acabar de preencher aqui, que eu sempre deixo para o finalzinho, para rever aqui as minhas, que vou ao longo da sustentação escrevendo, para não perder aquele meu impacto, e o meu impacto inicial se traduziu ao final no que na mesma impressão, de que vocês foram muito bem. Então, para não gastar mais, parabéns e obrigado novamente à organização pelo convite. Nós que agradecemos, doutor. E agora, pessoal, tchau, tchau. Mais uma vez, muito obrigada. Até à tarde. É contigo também, Laila, de novo à tarde? Comigo não? Também. Bom trabalho para todos aí. Eu encerro a minha participação, né, Laila? Sim. Tá bom. Abraço a todos aí, doutor Caetano, doutor Gustavo, Gabriela, Bruno, João, doutora Laila e Marcos também, que está nos acompanhando aí. Abraço.